Elias é um funcionário super antigo aqui da casa, né? Quando ele entrou na máquina, eu acho que a máquina, o Elias devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Agora ele é um rapaz aí de, né, já cabelo branco, né? Então, o Elias está com a gente há muito tempo. E ele fez uma trajetória bastante interessante. Ele começou na máquina e passou pela República. Nesse período, ele passou por vários grandes clientes nossos, né? Então, o Elias teve um tempo dentro da Philips, lá em Blumenau, que foi um negócio que ele ficou sabendo, assim, tipo, sexta-feira, eu disse assim, Elias, segunda-feira tu está em Blumenau, e era isso, né? Então, ele fez uma mala só de ida, viagem só de ida, né? Então, passou um bom tempo na Philips, passou um bom tempo junto ao pessoal do Bradesco. E o Elias está há um ano e pouco já, Elias? Quase, um ano e pouco. Scred, Exato. Um um ano ano e e pouco, meio por aí. um ano e meio Mais. já, O junto Elias aos... é uma lenda no Bradesco. Toda vez que a gente fala que é Nova República, onde o Elias trabalha? Exatamente. Saudades. O Elias deixou saudade lá, cara, deixou saudades. Então, o Elias vai apresentar para nós hoje parte do trabalho que ele tem feito lá dentro do Sicredi, que é sobre design system. Então, é uma pergunta que toda hora, assim, eu vejo porque eu converso muito do lado comercial também, junto a alguns clientes, junto ao nosso time comercial. É uma dúvida que muitas vezes o pessoal até de programação vem perguntar, né, tipo, tá, o que é o design system? Vai ser um sistema que a gente vai ter que utilizar? É um outro sketch? Eu disse assim, calma, não é bem isso. Então, Elias, a bola tá contigo, cara. Compartilha a tua tela e explica para nós um pouquinho que raios é de design system. Valeu, Lucas. Vou tentar fazer que nem o Bennett, resumir uma palestra de 10 horas em 20 minutos. Mas vamos lá. Assim, bom, cara, a síntese é fazer simples é O mais difícil de fazer Rex complexo. Wright, Elias. Vai lá, exercita aí. Então, gente, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês hoje sobre como é que é construir uma cultura de design system, tá, dentro de uma empresa de produto, tá? Como o Lucas comentou aí, hoje eu atuo na chapter de UX do Scred, né, há um ano e 9 meses, mais ou menos, quase 2. Trabalho na squad de Design Ops, que é um time central do Scred, da tribo de estratégia, e no time de Design System, tá? Aí aqui, só para fazer um panorama com vocês sobre alguns dos itens que eu vou tentar abordar aqui dentro dos meus 20 minutos. 22, porque o Bennett passou um pouquinho também. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o conceito, como que a gente consegue mostrar o valor de ter um time de design system, como que a gente engaja todos os envolvidos, como a gente fala a língua das lideranças, o que eles querem ouvir de um time de design system, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre como é que seria a realidade de ter um time de design system fora de uma empresa que trabalha diretamente com produto, tá? Então, falando um pouquinho sobre o design system, né? O que é esse termozinho aí que tem uma galera falando, né? Que tem pequenas, grandes, médias empresas aplicando, né? É uma biblioteca de componentes ali em Sketch pronto para a galera usar? É um guia de estilo visual que vai me ajudar a criar interfaces mirabolantes? É isso, só que o design system é um pouquinho mais além que isso, né? Quando a gente fala de design system, a gente fala desses componentes prontos, reutilizáveis, escaláveis a nível de código também, e não apenas a nível de design, né? E todos esses componentes, eles são criados em cima, são guiados por padrões, né? Padrões de fonte, padrões de texto, padrões de cores, né? Diversos padrões, regras, né? Como aplicar um componente, boas práticas de um componente para que o usuário não se frustre lá na hora de interagir com um determinado aplicativo, com algum site que está acostumado, né? Curva de aprendizado que ele teve de um determinado componente era de um jeito e agora está mostrando de outro, então é sempre bom ter boas práticas do componente, princípios de design que são diretrizes de design, né, que vão te direcionar para qualquer tomada de decisão que tenha que fazer. Então, basicamente, todas essas coisas aí, elas ajudam na construção dos componentes, né? E aí, tendo esse time de design system consolidado, né, a gente consegue ajudar as equipes de times de produto para que eles consigam criar experiências consistentes, escaláveis, independente do tamanho de tela, independente da plataforma, se está no aplicativo, se está no internet banking, se
tá? Independente de onde tu esteja, tu vai ter a mesma experiência que tu teve em algum outro lugar que tu também navegou pela marca, né? Então, basicamente, a gente fala que o Design System é um produto que serve a outros produtos, né? Assim como a gente tem produto de cartões, produto de crédito, onde sempre vai ter que ser feito manutenção, tem que estar sempre pensando em inovar, o Design System é a mesma coisa, ele não é como se fosse ter um fim, sabe? Ele sempre vai ter que ser alimentado, vai ter que sempre ser feito manutenção, alguma coisa que de repente funcionava no ano passado e foi feito testes agora e não está mais funcionando, é preciso fazer manutenção e mudar, né? E quando a gente tem um time de design system onde todos esses componentes já foram padronizados, já foram codados, né? É muito mais fácil de fazer a manutenção porque já tem algo pronto. Então, se mudar em um lugar, a gente vai conseguir fazer com que essa mudança reflita em todos os lugares onde está sendo aplicado aquele componente específico ali, tá? Mas aí, para criar um time de design system, né, qual que é o cenário perfeito, né? O que é legal, quais são os profissionais que são legais a gente ter num time de design system, né? Primeiro que designers, né, que vai iniciar todo esse trabalho aí de construção de elementos visuais, de componentes, de princípios de design, né? Desenvolvedores, para que a gente tenha eles próximos, a gente consiga se comunicar com eles para ver o que pode ser feito, o que vai gerar um problema de desempenho lá na frente, na hora do usuário utilizar o aplicativo. Especialistas em acessibilidade é extremamente importante, porque quando a gente fala de design, a gente quer que todo usuário utilize o que a gente está propondo, então é extremamente importante a gente ter profissionais de acessibilidade dentro do time, para que tudo que a gente construa fique dentro dos padrões de WCAG, né, que são as diretrizes de acessibilidade, estrategistas de conteúdo, né, que vão ajudar a gente a ter o mesmo tom de voz, independente da plataforma que a gente esteja, UX Research, para que consiga entender as necessidades, o que está acontecendo lá com o cliente, com o produto que a gente precisa fazer manutenção, especialistas em desempenho, para que consiga medir isso, né, se está tendo algum problema de desempenho lá na entrega final, POs, né, para que consiga direcionar a gente, se a gente está sendo assertivo, né, e lideranças, né, acho que é o principal para conseguir levar as nossas ideias e ter insumos para levar o time de design system adiante, para que a gente consiga que todos os times de produto comprem a ideia também, né? Porque não adianta só ter o time e o restante da empresa não comprar a ideia, né? E aí, tendo esse time de design system perfeito, o que ele traz para a gente, né? Quais são os benefícios que tem construir um time de design system dentro de uma empresa, né? Primeiro, como eu comentei, a escalabilidade, né? Que acho que eu acredito ser o objetivo principal de um design system, né? De conseguir escalar, né? Tudo que a gente constrói, né? Poder utilizar em qualquer plataforma tudo que a gente está construindo, né? A produtividade, consequentemente, aumenta, tanto do desenvolvedor quanto do UX, né? A prototipação, ela vai acabar sendo muito mais rápida, a gente vai ter um controle de qualidade muito grande, porque tudo vai passar por esse time central, por esse time que está cuidando desses padrões, né? A manutenção, né, acaba sendo centralizada, otimização do que há, né? Então, uma vez que a gente testou alguma coisa, a probabilidade daquilo ali estar errado em uma outra tela de um outro produto é muito baixa, e aí acaba reduzindo os bugs e débitos técnicos também, porque uma vez consertado, conserta para todo mundo. O designer fica muito mais focado na experiência, fica muito mais focado em entrevistar o usuário, em fazer teste, né? Ao invés de ficar ali contando pixel e distribuindo componente na tela, né? Porque está tudo pronto, já está tudo padronizado, né? E conforme o UX vai fazendo isso, ele vai meio quase que decorando o que existe, o que não existe. E a gente tem o desenvolvedor muito mais focado em inovação e aprender novas tecnologias, né, ao invés de ficar replicando o código, né. Esse é o cenário ideal, tá, gente? É um time perfeito de design system. A gente sabe que é difícil de construir isso tudo, ter esse time com todos aqueles profissionais ali, né. Então, a experiência que a gente está tendo, por exemplo, no Scred é de uma redução de time, assim. Então, é complicado de conseguir ter
conseguir todos os insumos para defender um time gigantesco, maravilhoso daqueles ali. Mas, com muita luta, a gente chega lá, né? Aí aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente não tem um design system numa empresa grande de produto, tá? Esse aqui são screenshots do aplicativo digital, da conta digital do Scred, que é o UP, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui são prints reais, tá, gente? Se vocês fizerem a conta, se vocês pedirem para alguém mostrar para vocês que tenha a conta aberta, vocês vão ver que isso aqui acontece real, tá? Isso aqui são diversos tipos de modal com cores de texto diferentes, com uma modal com fechar, uma modal com label fechar, a outra com um xizinho, né? Então, isso aí acaba acontecendo quando cada time de produto foca na sua entrega, no seu produto, no seu componente, ao invés de pensar num todo, tá? Isso aqui tá no ar assim, gente, isso foi pro ar assim. Isso aqui é uma tela de comprovante de saque sem cartão, outro de depósito, né? A gente vê trabalha só com label e outro trabalha com label mais ícone, né? Então, isso aqui são casos reais, né? Quando a gente tem diversos times de produto trabalhando e não tem comunicação nenhuma. Aqui é um exemplo de 3 backgrounds diferentes. E o que acontece, né? Tudo isso aí acaba gerando um desperdício enorme de esforço, de tempo, de dinheiro. Demora para lançar novas features, porque não tem nada padronizado. Times inflados, porque como é muito focado só em entrega e não em qualidade, é sempre a primeira coisa que você pensa é colocar mais gente para conseguir entregar mais rápido, né? Aí, consequentemente, fica difícil a manutenção disso, acaba tendo muita inconsistência, como eu mostrei para vocês, e a experiência acaba sendo péssima, porque tu teve uma curva de aprendizado para fechar uma modal em uma parte do teu aplicativo e tu entra em outro que já não consegue fechar do mesmo jeito, acaba te frustrando e tu acaba, enfim, o produto acaba indo por água abaixo, tá? Aqui na direita tem um printzinho, na verdade é uma foto de como que a gente estava medindo esses esforços, né, para construção de componentes quando não se pensa em design system, né? Aqui na direita, então, no post-it de baixo ali, a gente entrevistou alguns dos desenvolvedores de quanto tempo seria para criar uma nave bar simples, com 2 ícones e um label, né, para o aplicativo. Então, foram 5 desenvolvedores de 5 tribos diferentes, e aí cada um orçou 8 horas para nave bar, né? Então, se a gente não tem um design system, cada um vai construir a sua, né? E aí isso vai gerar um total ali de 40 horas para desenvolver uma nave bar, né? Então, aí a gente vê como se desperdiça tempo e se desperdiça dinheiro, enfim, quando a gente não tem um time central fazendo isso, porque o que poderia ser feito em 8 horas acabou sendo feito em 40, né? E aí chega um determinado momento que não tem mais como reverter isso, né? É muito difícil de conseguir fazer uma manutenção, evoluir o produto, enfim, é muito complicado e às vezes muitas empresas, muitas marcas acabam se perdendo no meio disso, né? Mas aí isso aí já serve para bastante insumo para a gente conseguir montar o nosso time, né? Então aí a gente começa a mostrar um pouco mais de valor, né? Aí a nível de design, quando a gente começa a ter esse time estruturado, né? Então aqui são alguns screenshots que a gente tem da nossa antiga biblioteca, hoje ela já está muito maior. Então, putz, Elias, você está mostrando cor, cara. Mas cor é um negócio muito básico que às vezes as empresas, os grandes produtos não se preocupam, que às vezes a gente tem 50 tons de vermelho, a gente tem 10 tons de azul, e tipo, é isso que acaba ficando tão inconsistente e de difícil manutenção depois, porque a gente ainda nem sabe mais onde cada tom está sendo aplicado, sabe? E aqui também são alguns estilos de texto que foram padronizados, né? Isso aqui é a biblioteca do Sketch, tá? A nível de design. Então, aqui é muito mais, não chega, a gente não tinha um time de desenvolvimento aqui para ajudar a gente ainda, então a gente começou mostrando valor a nível só de design, espaçamentos, aqui a gente também padronizou, e aí aqui é basicamente
como que funciona para o UX montar uma tela quando ele tem uma biblioteca pronta, né? E o legal de falar disso aqui é que pode parecer uma coisa tão simples, mas a experiência que a gente teve foi de um time estava fazendo uma design sprint, né, uma semana X lá, e entrou um UX novo, e esse UX foi inserido na design sprint, o cara não sabia nada de padrões, o cara não sabia nada de componente, não sabia nada, absolutamente nada, e aí o cara entrou, né, nessa design sprint, precisou prototipar, porque precisava fazer teste, né, porque precisava validar ideias, e o cara usou a nossa biblioteca e conseguiu prototipar as telas lá sem problema nenhum, né, e depois foram desenvolvidas, enfim. Então, esse foi um feedback que a gente teve do agilista que estava junto nessa design sprint, do quanto essa biblioteca, por mais simples que pareça, ajudou na hora da construção das telas. Eu não vou deixar o vídeo todo passar aqui, tá, porque ele está bem lento, enfim, e não faz também tanto sentido eu mostrar isso agora, né. Aí aqui já quando a gente conseguiu, né, estruturar o nosso time com desenvolvedores, então a gente conseguiu criar um aplicativo de demonstração, né, que era bem do nosso time, onde a gente conseguia disponibilizar tudo o que já existia padronizado. Então, quando precisava ser feito alguma coisa, ele acabou sendo o pessoal conseguiu usar esse aplicativo como para conseguir fazer uma consulta do que existia, do que não existia, do que seria precisa ser feito para inserir na sprint, para conseguir prever isso, né? Então, esse aqui é o nosso antigo aplicativo de iOS, né? A interface está bem atualizada, e esse aqui funciona a mesma coisa com Android, né? Que foi algo que a gente conseguiu fazer com Android também, onde a gente conseguiu inserir todos os componentes que na época a gente tinha padronizado. Hoje as interfaces elas estão mais intuitivas, a gente é bem antigo esses vídeos aqui. E para a web a gente conseguiu fazer a mesma coisa, né? O pessoal utiliza o Storybook para deixar os componentes vivos, né? Onde quem vai consultar consegue interagir com o componente, ver qual que é o comportamento que ele vai ter. E aqui é a nossa documentação, né? É uma ferramenta do InVision que a gente tem, onde a gente deixa toda a nossa documentação disponível para todo mundo que precisa utilizar, né? E aí, isso tanto a nível de design, desenvolvedores, POs, team leaders que querem ver um pouco do nosso trabalho, a gente deixa tudo muito bem documentado e estruturado, tá? Também não vou deixar esse vídeo inteiro passar aqui. Mas aí, quando a gente está montando, está estruturando esse time, é muito importante que a gente consiga engajar as pessoas para que eles comprem a ideia junto com a gente, antes da gente conseguir levar para as lideranças, né? Então, isso aqui foi uma frase que a gente levou por muito tempo com a gente, né? Não vá para a guerra sozinho, conquiste seus aliados, né? Então, a gente a gente definiu todos os envolvidos, né, todo mundo que seria afetado, né, por esse, direta ou indiretamente, por esse time central aí de design system, né, desenvolvedores, POs, PMs, pessoal de marketing, né, a gente fez essa aproximação com eles, a gente criou cerimônias, né, para a gente se aproximar de desenvolvedores, né, para a gente entender quais que estavam sendo as dores, né. Foi uma experiência muito legal, porque quando a gente iniciou essas reuniões, a gente tinha eu e mais um designer e um ou dois desenvolvedores que se interessavam no assunto, assim, e queriam ver, o que aquele time está fazendo, o que é isso aí que eles vão aplicar agora aqui dentro do Scred. Então a gente começou com um desenvolvedor, dois desenvolvedores indo, e a gente foi criando semanalmente essas reuniões para a gente ir validando o que estava sendo construído, né, o que a gente tinha, qual que era o nosso propósito, onde a gente queria chegar. E depois de uns meses, chegou um ponto que a gente não tinha mais espaço dentro da sala, né, de tanto desenvolvedor que ia, né. O pessoal trazia telas que eles estavam conferindo no Zeppelin, que estavam completamente fora do que a gente estava criando, e pedindo algum posicionamento. Então a gente conseguiu
a gente conseguiu uma força muito forte dos desenvolvedores, se aproximando deles, mostrando valor, conversando, né? Então, foi muito uma abordagem bottom-up, né? Que a gente conseguiu, primeiro, conquistar o pessoal ali, né, que está mais próximo da gente, para depois ter material para levar para as lideranças, né? E outro ponto que foi muito importante também foi a gente ouvir, né? Ouvir quem é que vai utilizar isso. Então, aqui são algumas pesquisas que a gente fez dentro do time, se já conhecia, né, o Design System, com que frequência utilizava, se acreditava que o Design System facilitava o processo de desenvolvimento realmente, né, ou se é balela, enfim. Então, a gente conseguiu entrevistar bastante pessoas, na época foram 21 só, para ver como era baixo o nível de pessoas que participavam, mas já ajudou bastante a gente a conseguir esses insumos para levar para as lideranças, que eu vou entrar nesse discurso agora, né? Tipo, a gente precisou elevar daí o nosso discurso e falar a língua dos C-levels, né? O que os caras lá, o que os chefões lá querem saber, né? O que isso aí vai me dar de retorno, né? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar se eu ajudar vocês a construir esse time? Né? Então, isso aqui é um gráfico que ele mede tempo e dinheiro, né? Então, a gente tem um processo, eu vou voltar aqui, eu não tenho a setinha, isso. A gente tem um processo tradicional, né? E a gente tem um processo que a gente tem um time de design system, né? A curva, quando tem um processo tradicional, a curva do gasto de dinheiro e tempo, ela só vai subindo, né? Porque tu nunca vai conseguir equalizar as coisas, porque tu vai estar sempre inserindo mais profissionais, tu vai, consequentemente, colocando mais dinheiro em cima disso, e quando tu tem um time de design system, tu vai ter esse gasto de dinheiro no começo, mas tu vai chegar a um ponto que tu vai equalizar as coisas, entendeu? Então, quando a gente consegue estruturar esse time, quando todo mundo compra a ideia, a gente consegue fazer com que todos os processos fluam de forma mais natural e não precisa de todo aquele gasto de contratando mais pessoas, enfim, para fazer entrega, sem pensar na manutenção lá na frente, né? E aí aqui são os slides chaves, né? Então, lá no começo eu tinha falado, né, sobre a construção de uma nave bar por times diferentes, né? E aí aqui a gente também falou com os desenvolvedores, né? Perguntou, tá, e aí depois que vocês fazem cada um faz a sua nave bar aí, né? E a gente quer trocar o estilo daquele labelzinho ali do título da tela, né? Quanto tempo vocês demoram para fazer? Então, a gente chegou no ponto de, tipo, poxa, o pessoal utiliza 17 horas e meia para alterar um estilo de nave bar naquelas 8 nave bar, acho que foi 8 que eu falei, né? Ou 6, não lembro agora, de todas aquelas das nave bar, né? Só que mais ou menos 35 telas iOS, 12 desenvolvedores para fazer isso, meia hora para alterar cada estilo, né? Então subiu para 17 horas e meia para alterar um estilo de label da nave bar, né? Enquanto que a gente já tinha padronizado no outro aplicativo, a gente demoraria meia hora porque foi utilizado a mesma navbar em todos os produtos. Então, a gente tem uma diferença aí de 17 horas, né? 17 horas de diferença para alterar um estilo de texto de uma navbar, né? Mas que lindo isso de design system, empresa grande de produto, né? Como é que eu faço fora disso, Elias? Como é que eu aplico isso? Como é que eu posso pensar em aplicar isso no meu dia a dia, né? De fato, é uma tarefa desafiadora, tá? Porque é uma filosofia de trabalho que é muito voltada para empresas que trabalham com produtos que sempre vai precisar de manutenção, que vai estar sempre em evolução, né? Mas na vida tudo é processo, né? Então, quando eu fiz as pesquisas para aplicar processo no nosso time de UX lá no começo, quando a gente só tinha coisas a nível de design, tem um modelo muito legal que é proposto pelo Nathan Curtis, que é um dos caras mais top assim de design system, que ele fala que tem acho que, se eu não me engano, é o modelo centralizado, o federado, agora eu não lembro certinho o nome, mas é um time de design system menor, né, mais enxuto, que consegue entregar bibliotecas prontas, né? Então,
pode-se definir guias de estilo, né, criar bibliotecas rápidas, padronizar isso, ter isso documentado, né, e utilizar isso para projetos mais extensos, né, projetos que vão precisar de manutenção, e-commerces, enfim, mas é muito difícil de aplicar isso em projetos de escopo fechado, onde é muito, o prazo tu tem uma data fechada, né, tu vai entregar aquilo ali, dificilmente tu vai voltar para aquilo ali de novo, né, e quando são projetos mais extensos é possível de se aplicar sim, porque as bibliotecas podem ser construídas, né, comportamentos, né, de alguns componentes, e quando precisa de uma tela nova, já vai ter uma série de componentes que já estão padronizados. Então, uma entrega muito simples, assim, a nível de design, um iframe, uns rabiscos, alguém já consegue codificar uma tela dessas, porque já tem muita coisa que pode ser reaproveitada. É isso, gente. Eu estourei um pouquinho meu tempo aqui, eu já vi, mas acho que eu consegui passar uma visão boa aí sobre a minha experiência dessa construção aí.